Oi, pessoal do sétimo ano. A gente vai estudar um capítulo novo hoje, que é o capítulo O Renascimento Cultural, tá? Mas para a gente entender o renascimento cultural, eu vou explicar antes para vocês o que seria o teocentrismo e o antropocentrismo. Teo vem de religião, né? Teo, Deus. Então, quer dizer, quando fala Teo, quer dizer Deus no centro do universo. Todas as explicações vêm de Deus. Teocentrismo. Quando a gente fala tem um governante, ele é o poder teocrata, porque o poder veio da vontade de Deus. Tá? Então, teocentrismo é vontade de Deus. Deus no centro do universo. E o antropocentrismo é o homem no centro do universo. As coisas do homem estão mais importantes do que as escritas de Deus. Tá? Então, essa é a diferença do teocentrismo para o antropocentrismo. E isso foi um dos pilares do renascimento cultural que a gente vai estudar hoje. O nome já diz, o renascimento cultural, o resgate de alguma cultura e a invenção de novas, tá? Novas formas de ver o mundo. Porque até antes do renascimento cultural, todas as explicações vinham de quem? De Deus, né? E o renascimento cultural, ele veio para tirar Deus do centro do universo e colocar quem? O homem. Veio para as explicações racionais. Como, por exemplo, vou citar para vocês. Se eu dissesse para vocês assim, se está trovejando e relampeando muito, a culpa é de quem? Se fosse uma explicação teocrata, ia dizer, não, é porque Zeus está insatisfeito. Mas se for por uma visão antropocêntrica, que é do homem, diz o que é que vai dizer? A explicação real para esse fenômeno. Quer dizer, duas nuvens carregadas de água se chocam e tem o trovão e o relâmpago. Tá? Então, o Renascimento veio a buscar as explicações racionais para os fenômenos do mundo. Tá? Então, como eu já falei antes, a partir do Renascimento, a humanidade passou a buscar no homem as explicações para os fenômenos. Tá? Como eu vou ler aqui um pouco para vocês. Ó. Os renascentistas repercutiram a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, como eu expliquei para vocês. As explicações vêm do homem. Né? E isso originou uma corrente de pensamento chamada humanismo, né? Que, segundo eles, os humanistas, foram divulgados graças a... Segundo os humanistas, o homem tinha que ser o centro do universo. E em busca das explicações reais para os fenômenos que aconteciam. Tá? Além do humanismo, os renascentistas acreditavam no individualismo. Tá? Porque as pessoas da Idade Média acreditavam que o destino delas era determinado por sua origem e não, ou pela sua origem e pela vontade de Deus. Quer dizer, tudo que acontecia com o homem, ele achava, não, vai acontecer isso porque Deus quis. A partir do individualismo, não. Se o homem fracassar ou ter sucesso, a culpa não é de Deus, a culpa é dele mesmo. Por isso que teve essa corrente chamada individualismo. E uma principal, o racionalismo. Tá? As pessoas encararem a realidade. Como vai dizer aqui, ó. Na época, antes do Renascimento, os medievais acreditavam que todo saber vinha de Deus e dos textos sagrados. Né? Já as pessoas que acreditavam no racionalismo viam a ciência como fonte principal para explicar os fenômenos. Agora vamos voltar um pouquinho, vocês estudaram história ano passado. Lembram da teoria da evolução e a teoria da criação? Como, por exemplo, a comunidade cientista
não acredita na teoria da evolução ou da criação, porque não tem como provar. Acredita na teoria da evolução de Charles Darwin. Então, isso já foi o berço dos racionalistas, que acreditavam explicações reais para as coisas. Como, por exemplo, se eu pegar um aluno X, né, tirou um 0, o aluno Y tirou um 10, explicação racional. O aluno tirou 0 por quê? Porque ele não estudou. Não foi porque Deus... tirou 0 porque Deus... Não foi, porque ele não estudou. Isso é uma explicação racional. Outro ponto do renascimento cultural é o otimismo, né? As pessoas passaram a ser positivas, que as coisas iam acontecer e iam dar certo. Não ficaram naquela coisa de dizer, isso não vai dar certo, não vamos fazer isso. Não, as pessoas mudaram de mente. Como diz aquele ditado, pelo menos o não a gente já tem, vamos tentar. Para a gente melhorar, que vai dar certo. Então, o otimismo também fez parte do renascimento cultural. Tá? Agora eu vou ler para vocês aqui só o que significa o termo renascimento. Vamos lá. O termo renascimento foi criado ainda na época em que as transformações na arte e na ciência aconteceram. Né? Isso foi o nome renascimento, porque eu vou já explicar para vocês, não ficou apenas nas artes, mas também nas ciências, na medicina e assim sucessivamente. Tá? Até vou passar um documentáriozinho que, se a gente tivesse em sala, a gente vê esse assunto. Um documentáriozinho que vai falar sobre um cientista renascentista, que daqui a um pouco eu explico. Professor, onde começou o renascimento cultural? O renascimento cultural começou na Itália, nas cidades italianas, principalmente nas cidades de Veneza, Florença, Roma, Milão e Nápoles. Professor, por que foi que começou lá? Porque os próprios mercadores, para divulgar as cidades italianas, que elas já estavam ganhando muito dinheiro com o comércio das especiarias vindos do Oriente, eles financiaram os artistas para que essas divulgassem as artes pelo continente afora, por toda a Europa. Tá? E o Renascimento, ele teve algumas fases que tem bem explícitozinho no livro de vocês, que eu acho que vai ser a nossa pesquisa, para vocês caracterizar cada fase do Renascimento. Vamos lá. Quais foram essas fases? São 3 distintas. O Trecento, o Quatrocento e o Cinquecento. São as fases do renascimento cultural. Tá? Vamos lá, prosseguindo. Agora, professor, mas o renascimento cultural ficou apenas na Itália? Não, ele se espalhou por todo o continente europeu. Tá? Agora eu vou falar um pouco para vocês aqui os destaquezinhos de alguns artistas renascentistas na Itália. Não vou falar dos outros países, vamos começar pela Itália, onde foi o berço. Temos alguns representantes como Dante Alighieri, né? Que ficou muito conhecido por ser o autor do poema A Divina Comédia. Também na Itália tinha Francesco Petrarca, né? Que era poeta. Também na Itália tinha Giovanni Boccaccio. Também tinha o artista Giotti de Bondone, tá? Sandro Botticelli, né? E o mais conhecido, que todos vocês conhecem, que pintou o quadro A Mona Lisa e a Santa Ceia, o grande
Leonardo da Vinci, mas Leonardo da Vinci não era apenas pintor, tá? Ele também era cientista, que eu vou falar mais um pouco sobre ele quando mudar de tópico aqui, tá? E outro muito conhecido renascentista italiano, Michelangelo, né, que pintou o teto da Capela Sistina, o grande pintor Michelangelo. E ainda temos, né, na Itália, Nicolau Maquiavel e Rafael Sanzio, tá? Vamos ver o Renascimento, alguns representantes do Renascimento na França. Na França nós temos François Rabelais, Michel de Montaigne. Na Inglaterra temos Thomas More e o famoso escritor, autor da obra Romeu e Julieta, William Shakespeare, que creio eu que todo mundo já deve ter ouvido falar. Na Holanda temos Erasmus de Roterdã. Em Portugal temos Gil Vicente e Luís de Camões, o grande escritor de Lusíadas. Tá? Na Espanha tem um representante do Renascimento, Miguel de Cervantes, a poesia de Cervantes, que todo homem tem que conhecer para declamar para sua amada. Tá? Então esses são alguns dos representantes do Renascimento cultural pelo mundo, fora da Itália, mais precisamente da Europa. Agora vamos falar aqui do Renascimento cultural em relação ao pensamento científico. A gente tem um grande cientista, como eu falei anteriormente, o Leonardo da Vinci, que os protótipos do helicóptero e o submarino foi ele que criou, né? Baseando em estudos dele foi que foi criado esses dois meios de transporte, o helicóptero e o submarino. Tá? Aí vamos lá, a teoria do heliocentrismo, a teoria heliocêntrica. Vamos lá. A Igreja Católica, até o Renascimento Cultural, defendia que a Terra era o centro do universo e todos os astros giravam em torno dela. Essa teoria se chamava teoria geocêntrica. O que é teoria geocêntrica? É que a Terra, geo, era o centro do universo. Mas um estudioso polonês chamado Nicolau Copérnico desenvolveu a tese do heliocentrismo. O que quer dizer essa tese? Que não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. Mas a Igreja Católica condenava, e Copérnico não conseguiu provar essa teoria, né? E foi base de estudos, os ensinamentos de Copérnico ficou com base de estudos para um grande cientista chamado Galileu Galilei, que é a história de Galileu Galilei, que eu vou deixar o link junto com a aula para vocês assistirem um videozinho que tem no YouTube. É mais ou menos 22 minutos por aí. Vai contar sobre o renascentista Galileu Galilei, que foi o principal cientista do Renascimento. Ele foi que conseguiu provar a teoria heliocêntrica, a teoria de Copérnico, porque Copérnico não morreu e não conseguiu provar que o Sol era o centro do universo e não a Terra. Mas Galileu Galilei conseguiu. Como? Galileu, ele inventou o telescópio. Vendo os astros, ele notou que o Sol era o centro do universo e todos os planetas giravam em torno dele. Mas no período que ele conseguiu provar a teoria heliocentrista de Copérnico, a Igreja Católica o condenou no Tribunal da Santa Inquisição. Por que a Igreja Católica o condenou? Porque nesse período não poderia discordar de maneira alguma da Igreja Católica. E Galileu Galilei conseguiu provar que a igreja estava errada, mas a igreja não aceitou. E ele foi julgado no Tribunal da Santa Inquisição, condenado, e foi
condenado à prisão perpétua domiciliar, quer dizer, ele não pôde mais sair de dentro de casa. Ficou preso até sua morte. E também ficou proibido de pregar suas teorias, até mesmo foi obrigado a negar a sua descoberta de que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Tá? Mas, depois de sua morte, todos os seus estudos foram levados para outro país que não era católico, que é a Holanda, nos Países Baixos, e toda a sua teoria foi divulgada pelo mundo. Mas só apenas em 1992, o Papa João Paulo II reconheceu que a igreja estava errada e Galileu estava certo. E deu o perdão para Galileu. Tá? Vou falar um pouco de John Kepler. Né? Quem era esse? Nasceu onde hoje é a atual Alemanha. Né? E defendia a ideia de que os astros realizavam um movimento elíptico em torno do Sol e não circular. Ele retomou os escritos dos antigos pensadores gregos, como Ptolomeu. Sua teoria preparou o caminho para a descoberta da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Também foi outro importante cientista e astrônomo do Renascimento cultural. Agora vamos ver aqui no campo da medicina. A gente sabe que a medicina foi descoberta lá pelos antigos egípcios, quando eles mumificavam os mortos. Mas a partir do século XVI, um cidadão chamado Miguel Servet também aperfeiçoou a medicina, graças à ideia renascentista. Foi um dos que pesquisou a circulação do sangue, tá? Nas veias das pessoas. E André Versalio, criador da anatomia como ciência, por isso é denominado o pai da anatomia moderna. Então, todos esses autores foram do Renascimento cultural, foram pessoas que se atreveram em pensar, né? E em fazer diferente, mesmo botando a vida em risco. Como foi o exemplo de Galileu. Ele só não foi morto na fogueira porque ele era amigo pessoal do Papa da época. Tá? Agora vamos lá, atividadezinha de casa. Vocês vão pesquisar sobre as fases do Renascimento cultural. Professor, vai ser difícil? Não, que no livro de vocês tem. Tá? Quais são as fases? O 300, o 400 e o 500. Tá? Tem no livro. Tá bom? Dúvidas? Me procurem no WhatsApp ou no chat. Tá? Abraço e até nosso próximo encontro.